No início do filme, vemos dois pilotos voando seus foguetes acima do Afeganistão. De repente, os terroristas do Afeganistão atacá-los. Como resultado, eles caem, mas eles tinham de paraquedas. E o outro piloto escapou, que foi chamado Sinclair. Depois de escapar dos terroristas, Sinclair move para frente para obter ajuda, e ela atinge um bunker onde algo foi escrito em língua russa. Como ela não sabia o idioma russo, então ela abre a porta do bunker. Havia muitos terroristas por trás de Sinclair que começam a atacá-la. Sinclair também estava lutando com eles, mas eles eram muitos em número. Por isso ela não pode enfrentá-los, e um homem ataca com seu lançador de foguetes. A partir deste, a porta do bunker foi completamente aberta. Para Sinclair, vai para dentro. Obviamente, ela estava com problemas, então ela vai para dentro para salvar sua vida. Este foi um bunker subterrâneo, e ela foi descendo lentamente com a ajuda de escadas. Os terroristas foram atrás dela. Na verdade, este bunker foi fechado por um longo atrás, e não havia nenhuma luz. Por isso, Sinclair passou para a frente com um leve rod. Ela vê um monte de coisas misteriosas. Havia um monte de experimental equipamento. Não só isso, mas não foi o corpo morto de um médico lá. Vendo seu corpo morto, parece que ele poderia ter morrido aqui um tempo atrás. Havia muitos outros corpos lá, e depois de vê-los ao que parece, que muitos experimentos poderiam ter sido feitos sobre eles. Havia muitos papéis sobre a mesa era bastante claro que muitas experiências secretas de ter sido feito aqui. Havia um pequeno gravador de câmera que Sinclair mantém com ela. Os terroristas também vêm para o bunker. Eles acham o sistema elétrico do que acender as luzes. Por esta razão, todo o bunker foi iluminado. Sinclair não encontrar nenhuma maneira de se esconder na escuridão. Como ligar a luz? Nós vemos muitas câmaras feitas de vidro. Uma criatura coisa como foi trancado lá dentro que parece que os seres humanos, como eles estavam atirando balas de outro, uma bala atinge uma das câmaras e uma criatura que vem de fora. Todos os terroristas pensei que ela tinha morrido, ou ela é um animal, para eles, cobrir com uma folha de plástico. E começar a seguir Sinclair. Ela se esconde na tubulação do bunker. Enquanto isso, a criatura torna-se viva que emerge a partir da câmara. E começa a matar todos os terroristas terrivelmente. Isso significa que essa criatura tem despertado do sono, ou é parte de um experimento, ou há uma verdade escondida por trás dele. Sinclair mata muitos homens usando sua arma. Por outro lado, a criatura foi terrivelmente matar todo mundo, rasgando-os em pedaços. Ela estava tentando sair do bunker. Enquanto isso, um homem segura-la, mas a criatura mantém-o e come-o. Sinclair sai depois de sair. Ela rapidamente foi fotografar a criatura com balas. Como resultado, a criatura vai para dentro. Em seguida, ela tenta fechar a porta do bunker. A boca da criatura foi preso na porta do bunker. Mas Sinclair tem bloqueado as correntes da porta para que ela não pode sair. Havia um homem de fora que estava correndo depois de ver a criatura, mas ele foi o companheiro de terroristas, e Sinclair também corre para ajudar. Como ela se move para frente, ela encontra algumas pessoas do exército, que foram encontrar com ela, e Sargento Gancho foi comandando-os. Gancho diz a ela que temos vindo a encontrá-lo, porque o exército tem sido informado sobre a falta de relato de dois pilotos. No que Sinclair diz que meu companheiro morreu enquanto me salvar. Mais tarde, Gancho leva-la para a base. Sinclair diz-lhe para informar a sua família que ela está viva. Gancho diz a ela que sua família está sendo informado de que você está vivo. Mais tarde, Sinclair vai para sua maior e diz-lhe tudo o que lhe aconteceu. E sobre a criatura. Ouvi-la, ela diz a ela que nada é assim, mas algumas pessoas têm atacou. Então, você está com medo dele. Tenho muita responsabilidade em mim. Eu não posso colocar os meus soldados em perigo enviando-los lá. O bunker sobre você estiver falando, não há tal bunker lá. Sinclair diz que se você não acredita em seguida, envia-me de volta para casa. O Major diz que ninguém vai voltar ainda. Ele também mantém com ele o gravador de câmera que ela tem. Mais tarde, Sinclair cumpre Gancho e diz a Ellie, porque o importante não é acreditar em minhas palavras. Gancho diz a ela que ele era um bom colonial antes. Mais tarde, ele foi enviado aqui no posto de Major. A partir de então, ele define todos os assuntos. Mais tarde, quando Sinclair vai ao médico para seu check-up, ela vê o homem que ela viu de perto do bunker. Ele foi capturado pelo exército. Gancho vem de lá, e Sinclair diz Gancho sobre todos os assuntos, que uma estranha criatura. Gancho diz a ela se ela está dizendo a verdade, porque ele não foi mostrado para nós o satélite. Ela diz a ele que isso bunker foi fechado há muito tempo, e havia algo escrito em língua russa.
Enquanto isso, o homem que foi o companheiro de terroristas fala que conhece o idioma russo e diz que foi escrito: não abra. Você não pode abri-lo. E você cometeu um grande erro, abrindo-a. Sinclair diz-lhes que havia muitas câmaras. Havia algo que não era humano em tudo. O que tem atacado é nós. E o homem diz: sim, eu acredito. E Gancho disse a questão: então o lugar que você está dizendo sobre o que parece bastante antiga. Poderia ser, provavelmente, 30 anos de idade, então ele poderia ser acreditado. Não foi nenhum ser humano que o atacou, Sinclair. Na cena seguinte, o importante é mostrar o que recebe o seu colonial chamada, que pediu para tomar a câmera de Sinclair. Isso significa que houve um segredo que estava sendo escondido de todos. Todas as criaturas têm sido despertadas no bunker. Eles gradualmente começam a sair. Sinclair estava pedindo o homem, que foi o companheiro de terroristas. Por que você se juntou a eles? E ele diz que eu era obrigado a fazer isso. Eu sou motorista e ainda não matou ninguém. Se eu não acompanhá-los, eles vão matar a minha família. Depois, é mostrado que as criaturas atacaram a base. Eles eram muito poderosas criaturas e estavam tentando matar a todos. Agora, uma criatura entra na tenda de Sinclair. Depois de puxar a língua de fora, que era como uma corda, começa a espera. De seus olhos, estranho tentáculos. Gosto de coisas que começam a surgir. Lá, o homem imediatamente se liberta. Ele foi mantido bloqueado, e ele foi companheiro de terroristas. Ela ataca a criatura cabeça com sua espada de novo e mata-lo. Lá, uma criatura que ataca os principais. Mas, a grande mata-lo depois de ataques rápidos em sua cabeça com um bastão de beisebol. Em seguida, Liga vem com os outros soldados e leva o maior depois de salvá-lo. As criaturas de ter matado muitos dos soldados de sua base. Sinclair Gancho de lutar com as criaturas muito bravamente. E levar o resto dos sobreviventes soldados dentro do recipiente. A condição dos principais foi terrível, porque a criatura o atacou. Quando estavam todos presos no recipiente, as criaturas estavam levando os corpos de seus semelhantes e os soldados. No recipiente, o homem que foi o companheiro de terroristas, todos eles dizem: devemos confiar nele. Sinclair diz que sim, nós podemos confiar nele. Gancho diz: olha, se você sabe de nada, por favor me diga. Ele lhe diz: quando eu não era nascido, a Rússia ocupou o meu país. Em seguida, uma estrela caiu sobre a terra, e todos considerado que é o símbolo de Deus, mas ele era o símbolo da guerra. Na verdade, era como se uma nave alienígena. Então, nossas guerras começaram e os afegãos têm um monte de armas. Tudo começou a ficar normal. Mas, em seguida, a partir de nossa aldeia, às vezes uma mulher desapareceu e às vezes um homem. Alguns de seus corpos foram encontrados em terríveis condições. Todos acreditavam que este era um ato de um animal, mas ele não era assim. Para saber sobre isso, meu pai foi para o bunker com alguns dos moradores. Em seguida, eles nunca mais voltou, nem a meu pai nem a pessoas que foram com ela. Depois de ouvir a história, na manhã seguinte, quando eles vêm para fora do recipiente, não havia ninguém lá. As criaturas de ter tomado todos os corpos dos soldados. Eles vêm para uma tenda, onde uma criatura que era, mas ele estava morto. Provavelmente seus companheiros esqueci de levá-lo com eles. Em seguida, um homem começa a olhar para ela e examina-lhe. Seus dentes eram como os de um tubarão, e o seu corpo era como um escudo. Que é por isso que as criaturas não foram afetadas pelas balas. Quando Ellie olha para ela mais de perto, Ellie vem a saber que esta criatura tem de células humanas nele. Isso significa que essas criaturas eram humanos. Por outro lado, quando os principais restauram seus sentidos, Ellie lhes diz o que Ellie sabe sobre essas criaturas. Ellie lhes diz que a inteligência do exército já sabe do que se está lá. Ellie foi o russo bunker. Se trata de saber o gravador de câmera, que há muitos anos atrás, uma nave alienígena caiu lá que o russo comandante encontrado, e Ellie decidiu trocar seu DNA com o DNA humano. Estas criaturas são o resultado de tudo isso. Ellie diz que essas criaturas vieram para nos testar, para verificar a nossa fraqueza, como a criatura estava fazendo com Sinclair. Foi a verificação de seus pensamentos. De repente, a criatura torna-se viva e começa a atacar todos, mas os grandes saltos sobre Ellie depois de usar a bomba. Como resultado, as principais morrem também. Mais tarde, todo mundo decide que eles vão explodir o bunker. Gancho diz o homem, que foi companheiro de terroristas, que você é livre, e pode ir, mas ele diz que não, eu vou ajudar. Mais tarde, ele estava pronto para lutar com a criatura, e estava limpando sua espada enquanto está sentado lá. Sinclair chega a Ellie, e Ellie diz a ela que essa é do meu pai espada. Mais tarde, todos juntos vão para o bunker e prepara-se para ele explodir, o que significa que eles querem para explodi-lo.
De repente, uma criatura leva Gancho dentro com Ellie. Sinclair ouve a sua voz dizendo: "Você pode ir a partir daqui." Ela diz que não, eu não posso ir, deixando-lhe dessa forma. "Eu vou guardar você", e todos se juntam a Sinclair no presente. Mais tarde, um de seus companheiros ouve: "Este setor vai explodir." Ela informa-lo sobre esta notícia para seus companheiros, que estavam dentro do bunker em busca de Gancho. Eles acham-o hoje, mas ela estava em um lugar onde havia muitos corpos de soldados. Eles foram trazidos aqui para ser comido pelas criaturas. Entretanto, uma criatura ataca a Gancho, e abraça-o com a sua língua. Gancho morde a sua língua e o ataca continuamente, e mata-lo. Essas criaturas só foram mortos após atacarem suas cabeças. Enquanto vai em frente, Sinclair vê uma grande câmara, em que o mesmo extraterrestre, que veio pela primeira vez para a Terra em sua nave espacial. Todos os experimentos foram feitos com seu sangue. Entretanto, muitas criaturas atacá-los. Um de seus companheiros vem de lá enquanto estiver a tomar bomba. Como resultado, muitas criaturas são mortas. Junto com isso, um de seus pobres coitados também morreu. Agora, apenas um companheiro ficou com Sinclair e Gancho. Eles vêm para o elevador e pedir que a sua companheira para puxar a cabeça. Ela estava do lado de fora e estava esperando por eles. Alguns terroristas atacá-lo, e ela não pode puxá-lo de cabeça. O carro agora estava vindo na direção deles, porque o elevador foi preso por causa da explosão. Por outro lado, os animais foram atacantes Sinclair e seus companheiros. O homem, que foi companheiro de terroristas, vê-se que uma das criaturas foi o seu pai, porque a criatura tem um relógio na mão. Ele vem a saber que todos os homens que desapareceu de sua aldeia, eles foram feitos criaturas depois de ser experimentado. O carro estava prestes a descer. O homem, que era o companheiro do terrorista, guarda Sinclair do carro, e ele morre. Todos os companheiros do Gancho e Sinclair foram mortos. Eles saem e veem um de seus companheiros que estava parando o carro. Ela estava prestes a ser morto por terroristas, e eles vêm e começaram a disparar sobre eles. Eles começam a ir depois de tomar seus companheiros, porque agora as explosões estavam prestes a bater lá. O governo iniciou ataques de mísseis depois de bunker foi encerrada. No final do filme, Sinclair, Gancho e seus companheiros de fuga, e a história termina com isso.